Estamos de volta. Hoje estamos aqui batendo um papo sobre a campanha Natal Sem Fome 2020, uma iniciativa da ONG Ação da Cidadania. E eu tenho um dado aqui que eu queria ler para vocês, para a gente poder dissertar sobre. Um estudo feito pelo IBOP e pelo Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância, Unicef, aponta que 9 milhões de brasileiros deixaram de comer pelo menos um dia nos últimos meses porque não tinham dinheiro para comprar alimentos. Por outro lado, no Brasil, 40 mil toneladas de alimentos são desperdiçados por dia e vão para o lixo. E aí, como que a gente lida com uma situação dessa? Isso é muito louco, uma realidade dessa, né? Eu acho que a gente está sempre entrando, né, numa análise, né, de consciência cidadã. Eu acho que talvez uma das coisas mais difíceis de você trabalhar, né, na população, é muito fácil você trabalhar o medo na população, é muito fácil você trabalhar a raiva na população, é muito fácil você trabalhar, como a gente está vendo com as fake news, né, a desinformação na população. Eu acho que a consciência, principalmente a consciência cidadã, talvez seja uma das coisas mais difíceis, né? Primeiro, porque ela muitas vezes não tem um resultado a curto, médio prazo. Segundo, porque ela, na maioria das vezes, não é uma coisa que beneficia você, beneficia o outro, né? Então, eu vejo isso muito claramente em diversas questões, né? E aí que vão desde coisas mais fundamentais, como a questão do racismo, homofobia, né? E todas essas outras fobias que, inclusive, né, nos últimos 2, 3 anos se acirraram muito com a polarização, mas nessas coisas, né, que não são pequenas, mas que são factíveis para a gente, né? Enfim, a questão do desperdício de alimento. Quantas vezes nós mesmos não desperdiçamos o alimento, a água, a luz, né? Falta, e aí, né, num país que você tem muita desigualdade, e por um lado você tem essa é a minha opinião também, você tem, né, uma classe D e E, que tem pouco acesso à informação, pouco acesso à comunicação, etc., e você tem uma elite que tem acesso a tudo e que, às vezes, é menos cidadã, né, do que a classe média. Então, eu acho que... empatia também, né? É bom a gente deixar isso claro, falta muita empatia na classe média brasileira, né? Isso, na classe média, na elite, assim, você tem o famoso ditado farinha pouca, meu pirão primeiro. E isso é uma característica muito forte que a gente vê na ação da cidadania, quando muitas vezes quem menos tem é quem mais doa, né? Isso é uma característica muito forte durante o Natal Sem Fome. Então, assim, tentando responder a sua pergunta, né, a questão da fome e esses dados, né, eles estão cada vez piores, eles vão cada vez piorar mais. Eu tive há 2 dias com o Graziano, e o quadro que ele pinta também, não só no Brasil, como no mundo, é realmente muito, muito preocupante, né? E, ao mesmo tempo, né, você não teve e você não tem uma preocupação, e é difícil, tá? Não estou dizendo que seja fácil, mas você não tem uma preocupação exatamente com a conscientização da população, principalmente no que diz respeito a questões de direitos humanos, até mesmo porque, nos últimos anos, os direitos humanos, as ONGs e qualquer, né, pensamento que fale ou que considere importante a cidadania, isso também tem sido demonizado, né? Você tem tido, né, principalmente do próprio governo, né, falas absolutamente pejorativas em relação à consciência cidadã, em relação enfim, em relação a tudo que, na verdade, nos torna humanos. Essa é a verdade. A solidariedade talvez tenha sido o valor que essa pandemia mais revelou para todos nós.
e o que, de certa forma, me dá alguma esperança, porque, mesmo no meio da crise, mesmo no meio de tanto desemprego, mesmo no meio de tanta tragédia e morte, a gente está vendo muita solidariedade, né? E o que é a solidariedade? A solidariedade é exatamente uma consciência, né, de cidadania, uma consciência de direitos humanos, da importância do outro. Então, mas isso é difícil de trabalhar, principalmente em época de crise, né? Então, é uma questão a ser trabalhada, sei lá, dentro de casa, é uma questão de ser trabalhado na escola, é uma questão de ser trabalhada no local de trabalho, mas aqui no Brasil ele, na verdade, fica, né, totalmente solto e à mercê de quem acha importante, de quem não acha importante. Para mim, cidadania deveria ser política de Estado, né? Se cidadania fosse política de Estado, a gente, com certeza, teria uma situação melhor. E aí, como que a gente lida com essa dicotomia, né, do desperdício e de tanta gente passando fome? Isabel e Rosana, por favor. Bom, eu concordo com o Daniel que é uma questão que você tem que trabalhar nas escolas. A discussão da cidadania no Brasil é impressionante. A gente tem um país que trabalha muito a questão das doações, das campanhas. Você tem um país solidário. Quando a gente sai, viaja um pouco, mora às vezes fora do Brasil, você vê que existe um diferencial na nossa população. Quando tem uma enchente, você vê que rapidamente você tem a sociedade se mobilizando para a doação. E tem agora, no início da pandemia, a gente viu áreas e comunidades com exemplos belíssimos, né? Com toda essa estrutura das pessoas se organizando e preparando o alimento. Agora, é necessário que isso se reverbere, você não fica exatamente só numa família, você tem que trabalhar isso enquanto política de governo, você trabalhar o olhar, a cidadania dentro das escolas. E de uma forma de você fazer isso na discussão da alimentação, do acesso. E eu vou até mais além, não é só a comida em si, você compra muito produto que você joga fora, você compra muita roupa, você compra muito produto eletrônico, você compra muito tudo. Vem aquelas mega campanhas, né? A gente importa também as campanhas promocionais que existem em outros países que nós não tínhamos, a gente importa culturas que não são nossas. E isso vai repercutir exatamente nessa questão dos excessos. Né? Eu tenho 2 meninas de 10 anos, né? Elas são minhas filhas que nós optamos de vir pela adoção, e é interessante quando a gente trabalha com elas a questão de compartilhar, de doar para elas que viveram, né, 6 anos numa unidade institucional, é uma coisa muito... Elas entraram no conflito, elas não são daqui do Rio, elas são da Bahia, e elas entraram no conflito exatamente por essas questões. Mas por que não doar? Por que o coleguinha não quer emprestar alguma coisa? Por que não doar o que você está fazendo? Isso é uma questão cultural que você tem que trabalhar desde pequeno. Eu coloco também uma informação sobre essa questão do efeito da pandemia na insegurança alimentar. Eu acho que talvez seja uma das primeira mão que a gente está colocando esse dado. Eu faço parte da rede brasileira de pesquisa em soberania e segurança alimentar, Rede Pensando. Eu sou uma das pesquisadoras. Na verdade, uma grande rede nacional e que todas as pessoas que atuam nessa área da discussão de soberania e segurança alimentar podem se associar e tentar para esse debate. Nós colocamos agora em campo, começou no final de semana passado, um inquérito nacional para avaliar o efeito exatamente da pandemia, o efeito da pandemia de Covid-19 na insegurança alimentar, parecido com o que foi esse inquérito que você colocou, que a Unicef lançou no meio do ano. Entretanto, a gente está trabalhando com a metodologia de fato, parecida com a metodologia que foi do IBGE, com algumas perguntas, não pode ser tão extenso, porque o contato tem que ser todo muito rápido, com todo o cuidado de contágio, para a gente entender um pouco esse cenário do impacto da pandemia na alimentação das pessoas, entender o desemprego, o acesso à alimentação. Eu acredito, pelos meus cálculos, final de janeiro, fevereiro, no máximo, a gente já está lançando esse resultado. E foi feito com uma parceria. E não foi parceria do governo, foi parceria de várias agências do terceiro segmento que acreditam nesse tipo de pesquisa. Eu olho isso dentro dessa geração do lixo, do alimento, lixo, toda essa questão, todo esse desperdício que o Brasil coloca é uma questão que deveria ser diferente, mas eu acho que só através da educação você consegue mudar alguma coisa. Não só isso, né?
mas toda essa desigualdade, o olhar do outro, você respeitar o espaço do outro, vem pela formação. Por que algumas pessoas têm essa formação e outras não têm? Deveria ser igual em todos os segmentos. Não existe diferença a gente brinca numa escola particular, numa escola pública, apenas aonde você está trabalhando. Não existe diferença, por exemplo, dentro da unidade de saúde. Você pode trabalhar isso em museus, você pode trabalhar isso em escolas, não só escola, mas museu, praça pública, metrô, transporte público. Você tem como fazer várias ações, trabalhando esses temas do olhar, do respeito ao espaço do outro, e com isso desperdício, Ricardo, em vários segmentos. Isso aí é uma questão de governo. Você pode fazer a sua parte, sem dúvida alguma, é onde está fazendo a diferença hoje em dia. Nós, enquanto cidadãos, estamos trabalhando de uma forma diferente, mas tem que ter uma parte do governo para conseguir fazer essa estrutura toda andar também. Então, vou tentar complementar um pouco, eu concordo, a gente precisa muito trabalhar a questão da cidadania, trabalhar diferentes valores humanos, né? E me reporto a uma frase de Josué de Castro que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, a frase é enorme, eu vou resumir, mas ele diz o seguinte: não existe desenvolvimento econômico válido se ele não serve para livrar as pessoas da fome, né? E aí a gente vai para a história dessa área da segurança alimentar, que começa com essa preocupação de ter estoques de alimentos para situações de emergência, como guerra, como embargo comercial, né? Cada país precisa produzir e estocar o suficiente. Então é necessário usar agrotóxico, né? E aí a gente vem com a Revolução Verde, começa o uso de agrotóxico com o objetivo de evitar a fome. E a gente está hoje num cenário com um consumo absurdo de agrotóxicos, muitos deles já com evidências científicas que causam doenças muito sérias, como câncer, autismo e outras mais. A maioria deles contamina o solo, contamina a água, né? Aparece até no leite materno de pesquisas, né, que mostram sinais de agrotóxico no leite materno. E a gente, então, usa esse absurdo de veneno com a intenção de acabar com a fome, mas a gente não muitos proibidos, né, em muitos países do mundo. Proibidos, né? Em outros países, mas muito utilizados aqui no país, com a anuência, né, dos gestores públicos, dos governantes, com uma certa anuência da população que não procura se envolver um pouco mais com essa pauta. E aí a gente não consegue acabar com a fome. Então, a gente está causando doença com alimentos que deveriam evitar doenças, né? E a gente tem, por outro lado, esse grande desperdício, como você colocou, os dados, e eu entendo que é porque, ao longo de toda a nossa história, nós fomos sendo afastados do processo de produção de alimentos. Nós recebemos alimentos, sejam eles in natura ou industrializados, prontos já para consumir, né? Então, desde a infância até a vida adulta, poucos de nós temos contato com o processo de produção de alimentos, com cuidar do solo, com cuidar da água, com escolher melhor essas sementes, né? De valorizar todo o conhecimento dos nossos ancestrais. Então, nós fomos sendo afastados da produção de alimentos, recebendo o alimento como se fosse uma roupa, como se fosse um produto industrializado qualquer, e como se os recursos fossem infinitos, e não são, né? Os recursos naturais são finitos, nós precisamos trabalhar mais esses conceitos com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, onde eu ponho a minha maior esperança, porque a gente vê que há um distanciamento, né? O alimento ele não é mais sagrado, é como se ele fosse só mais um produto a ser consumido, a ser descartado. E eu acho que a gente precisa resgatar o que os nossos ancestrais faziam, né? Ter muito mais cuidado com o alimento, muito mais cuidado com a terra. E isso eu acho que a gente pode fazer, tentando passar um pouco para as propostas, né? Eu acho que a gente pode fazer a partir de hortas escolares, hortas comunitárias. Eu acho que a gente pode fazer trabalhando compostagem,
né? As escolas já produzem, escolas, hospitais, grandes equipamentos públicos ou em empresas também, que têm lá seus restaurantes para os seus trabalhadores, já produzem uma grande quantidade de lixo orgânico, né, de resíduos, eu não gosto de chamar de lixo, de resíduos que podem ser usados em compostagem, e essa compostagem pode ser usada numa horta, nesse mesmo local, ou próximo desse local, se a gente pensar em toda uma logística para estar levando, né, essa compostagem. Então, a gente tem, em todo o nosso território, muitas pessoas que um dia tiveram algum acesso à terra, que algum dia tiveram alguma experiência de plantar, mas que foram convencidas de que era pesado pegar na enxada, né? Foram convencidas de que o trabalho de plantar, colher e produzir o seu próprio alimento não era honroso, e foram levadas a ir para a cidade procurar emprego ou na construção civil, que também é muito pesado, ou como doméstica, né? Que infelizmente não é reconhecido por parte da nossa sociedade como um trabalho que deve ser bem remunerado, que deve ter seus direitos trabalhistas. É uma coisa muito séria também no nosso país, as pessoas se negarem a reconhecer a empregada doméstica, a maioria das vezes é mulher, né, como um trabalhador, e aí eu acho que a gente não consegue trabalhar essa lógica do alimento como sendo algo sagrado, como sendo algo que precisa ser bem cuidado, desde a terra até a nossa mesa. Se a gente coloca no Google desperdício de alimentos, vem imagens, uma coisa que sempre me chama muita atenção, vem as imagens de pessoas descarregando os caminhões, né, com quilos e mais quilos de tomate, por exemplo, de alimento, como se estivesse varrendo um lixo. E aí parte desse alimento já é desperdiçado ali. Ele veio de longe, ele atravessou o país, e na hora que ele é descarregado, ou ele fica muito tempo exposto ao sol, né, à chuva e tudo mais, ou ele é descarregado de uma forma que aquela pessoa que está descarregando não tem esse compromisso em não desperdiçar. E aí a gente já tem um desperdício ali em toda a cadeia, né, de produção até a mesa. A gente tem vários níveis de desperdício que eu acho que a gente vai precisar trabalhar muito para que todas as pessoas envolvidas tenham um outro olhar para esse alimento. Pois é uma situação complicada e precisa urgentemente uma mudança de paradigma, né? Para a gente encerrar o programa, Daniel, fala aí um pouco sobre a campanha, diz para a gente quem pode doar, como pode doar, até quando vai a campanha, dá as informações aí para quem está nos assistindo poder participar dessa campanha incrível. Maravilha. Bom, a campanha a gente lançou no dia 18, né, de outubro, vai agora até o dia 19 e 20 de dezembro, quando a gente vai fazer a distribuição dos alimentos, tanto no Rio quanto no Brasil inteiro. Mas a gente recebe as doações enquanto as pessoas quiserem doar. Então, a forma mais fácil, né, esse ano, por conta da pandemia, a gente não pôde ter aquela quantidade de postos de coleta para as pessoas levarem os alimentos, né? Então, as doações estão sendo feitas através de recurso e online, o que, por um lado, facilita bastante, né? Então, através do site www.natalsemfome.org.br, as pessoas podem entrar e ver as diversas formas de participar, de doar, enfim, de fazer a sua parte, né, na campanha do Natal Sem Fome. Só lembrando que a gente vai receber os alimentos, mesmo depois do Natal, os alimentos e os recursos que chegarem vão ser transformados em cestas básicas, e aí a gente vai estar distribuindo isso. Basicamente é isso. Até mesmo porque a fome não termina no Natal, né? Então, ou seja, é um trabalho contínuo. Por favor, Rosana, Isabel, suas considerações finais, porque o nosso tempinho já está no final. Eu acho que, como consideração final, é alertar a população que, de fato, essa campanha ela é importante, ela vai trazer muito alento no final do ano, como sempre traz, mas que continue, de fato, não só as doações, mas o movimento social em prol da gente tentar modificar alguma coisa nesse país.
A gente sabe que a gente esperaria de um governante, ou do governante ou federal, ou estadual, ou municipal, em algum segmento, para que a gente tentasse mudar o que está acontecendo em função da pandemia, mas é até um pouco difícil, né, da gente acreditar nisso, e as notícias são, cada vez que você escuta a pandemia já está acabando, e aqui no Rio de Janeiro a gente não tem nem coragem de sair, tem familiares de grupo de risco, então nós, enquanto professora federal, estamos dando aula em casa, mas a gente consegue isso, né, manter o nosso emprego e trabalhando muito mais do que a gente trabalhava antes. Só que muitos não estão nesse cenário, estão perdendo emprego, e pior do que perder emprego é perder a vida. Perder a vida e perder a vida para esse vírus que não é brincadeira, ele é avassalador. É necessário a gente olhar o próximo, é necessário a gente tomar cuidado. Eu acho que até as pessoas que já se contaminaram, fiquem em casa, ou saia com todo o seu cuidado, porque você tem um do lado que não teve a doença, que é de risco. E esse olhar para o outro, esse compartilhar, é muito importante. E a gente precisa continuar em debates como esses, Ricardo. Isabel, por favor, suas considerações finais, rapidinho, infelizmente, porque o nosso tempo já acabou. Tá bom. Então, eu estou no Conselho Rio representando o CRN4, né, que é um conselho regional profissional de profissionais do Rio e de Espírito Santo. Essa gestão do CRN4 está muito interessada em participar mais de todos os conselhos. Então, já está hoje em vários conselhos. Conselho de Alimentação Escolar, Conselho do Idoso, Conselho de Segurança Alimentar, justamente para trabalhar essa discussão da importância da participação social na construção de políticas públicas. E do profissional nutricionista entender que o nosso trabalho não começa só na prescrição, né, de uma dieta, ou no acompanhamento do paciente quando o alimento já está na casa dele. O nutricionista tem que estar mais envolvido com todo o caminho do alimento, com toda a produção do alimento, do campo à mesa. E a gente tem visto a dificuldade dos movimentos sociais participarem, né, dos conselhos, por questões de logística, porque tem sido muito criminalizado, e também porque muitos acabam preferindo trabalhar em ações mais de solidariedade, caridade dentro do seu espaço, do que se envolver com esses espaços que têm, né, um cunho mais político. E a gente entende que ambas as coisas são muito importantes. A caridade, a solidariedade, que é o que nos diferencia, né, dos outros animais, mas também a gente trabalhar com a política pública, a construção de política pública, com a exigibilidade do direito humano à alimentação adequada e saudável. Então, eu finalizo assim, também fazendo um apelo para que as pessoas entendam que a pandemia não acabou, que a gente precisa ter mais empatia, que a gente precisa se preocupar mais com o próximo e entender que ninguém vive sozinho, né? Eu seria incapaz de viver numa ilha, porque eu não produzo tudo que eu consumo. Então, eu não posso achar que eu vivo sozinha e que se eu já tive e foi de forma leve, eu posso sair, posso fazer o que eu quiser, porque, na verdade, eu preciso que todas as outras pessoas estejam bem. É isso, eu acho que não existe dicotomia entre saúde e economia. Ok, Isabel, muitíssimo obrigado. Olha, obrigado a todos vocês pela presença, por compartilhar o conhecimento de vocês, o pensamento de vocês. Muitíssimo obrigado. Estou extremamente honrado com a presença de vocês. Muitíssimo obrigado. Tá? E para você que está em casa, muito obrigado pela companhia. Até o próximo encontro. Eu te espero.